ao estudo e leitura do livro Alimentação e Evolução Espiritual. Este livro tem como objetivo dar a conhecer um pouco melhor temas essenciais para podermos estudar e refletir. Porque enquanto caminhamos em nosso percurso evolutivo, buscando o crescimento moral e espiritual, esquecemos tantas vezes aspectos de muita importância. Nesta hora vamos terminar o capítulo 4, Inteligência Animal. Está ligado? Diz-nos então o autor: se fizermos um julgamento com base no conhecimento-comportamento, é visível que o homem não é o único a possuir uma mente. Wilder Penfield, médico norte-americano, reconhecido como um dos maiores neurocirurgiões do século XX, foi especialista em tratamento cirúrgico da epilepsia e em fisiologia do cérebro humano. E diz: embora as atividades mentais não possam ser mensuradas diretamente, os animais têm, pelo menos, algumas das mesmas características de consciência dos humanos. Na medida em que os animais são conscientes, o conteúdo de suas mentes, provavelmente, varia continuamente, desde os mais simples e básicos sentimentos a pensamentos sobre os desafios que eles enfrentam e as ações alternativas que podem escolher, diz-nos o Dr. Donald Griffin, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Complementaremos a descrição desses auspiciosos achados científicos através de uma manifestação de Ricardo Luís Capuano, publicado na revista Cristã de Espiritismo. Nós usamos a ignorância para nos escondermos da nossa responsabilidade. Nós que deveríamos cuidar dos animais como os espíritos mais evoluídos cuidam de nós, somos seus maiores algozes e causadores de sofrimento. Amemos nossos amigos e companheiros do planeta, sabendo estimular sua inteligência sem cobranças descabidas e respeitando suas capacidades, características, necessidades e limitações. E vamos verificar, através de algumas experiências que são comuns de facto, algumas características de consciência entre os humanos e os animais. E a primeira experiência é a resolução de problemas. Para esta variável, utilizou-se um teste que consistia no desafio de retirar do fundo de um tubo de acrílico transparente, com cerca de 40 centímetros de altura, uma vagem de amendoim. O tubo continha 5 centímetros de água. Primeiramente, o teste foi executado com crianças. A sala, monitorada por uma pesquisadora, continha sobre uma mesa uma jarra de água. A primeira criança pensou por alguns minutos e não encontrou solução. A segunda, após observar o problema por algum tempo, tentou arrancar o tubo da superfície em que se encontrava, firmemente preso, não tendo, consequentemente, alcançado sucesso. A terceira, uma menina de 12 anos de idade, pensou um pouco, pegou a jarra e encheu o tubo de água, fazendo com que o amendoim flutuasse. Quando o teste foi aplicado ao orangotango, em cujo recinto experimental havia uma torneira, ele enchia a boca de água e em 3 operações conseguiu completar o volume do tubo, permitindo a flutuação da vagem até à borda. Já o chimpanzé subiu pela grade, colocou-se acima do tubo e urinou dentro dele, solucionando dessa forma o problema. Depois, a experiência é com o uso de ferramentas.
A imensurável evolução da sociedade humana, sem dúvida, se deveu ao grande desenvolvimento da capacidade do uso de ferramentas. Nada do que a civilização moderna dispõe existiria se fosse a criação e aperfeiçoamento, se não fosse a criação e o aperfeiçoamento destes instrumentos. É este um grande diferencial entre o homem e seus parentes próximos. Entretanto, isto não significa que os grandes primatas desconheçam completamente a possibilidade de serem auxiliados em seus afazeres pelas ferramentas. Nas florestas africanas, pesquisadores observaram chimpanzés utilizando pedras para quebrarem invólucros de sementes comestíveis sobre outras pedras que servem de apoio, um modelo primitivo do nosso pilão. Para retirar cupins dos seus habitats, cupins são insetos, aprenderam a usar varinhas. Todavia, quando as introduzem nos orifícios dos cupinzeiros, a colheita não é farta. Foi constatado pelos etólogos que os chimpanzés aperfeiçoaram seus instrumentos, esgarçando entre os dentes a ponta das varinhas flexíveis e tenras, facto que proporcionou elevação significativa da quantidade de insetos retirados por cada vez. Quando partem para esta atividade, levam as duas ferramentas. Com a varinha intacta, desobstruem os orifícios. Feito isto, introduzem a outra, que sai repleta do apreciado alimento. Um outro instrumento utilizado por chimpanzés, agora para agredir, são pedaços de madeira, com os quais desferem golpes, sobretudo em fêmeas que rejeitam a cópula. Depois, nos costumes e tradições. Alguns comportamentos e principalmente formas de utilização de ferramentas diferem entre grupos de chimpanzés na natureza, sem contacto uns com os outros. Isto denota a existência de costumes e tradições específicos que são passados de geração para geração, gerando o que poderia ser chamado de bagagem cultural. Logicamente, quando comparados aos humanos, o cabedal de costumes e tradições daqueles primatas é significativamente inferior, questão facilmente perceptível. Por outro lado, poucos imaginam que animais como os chimpanzés e outras espécies possam desenvolver diferentes padrões culturais. No planejamento de ações, é imensurável a capacidade de planejamento das ações dos seres humanos em qualquer circunstância, questão que explica o grande avanço tecnológico alcançado por nossa espécie. Mas os outros primatas também planejam, é certo que numa escala extremamente inferior e apenas em curto prazo. Sair em busca de cupins, levando preparadas as já referidas ferramentas, é um exemplo de planejamento de curto prazo. As estratégias e as ações de ataque a outros grupos, no caso dos chimpanzés, é outro exemplo. A noção espacial. Da mesma forma que os humanos, os outros grandes primatas também a possuem. Pesquisadores realizaram um experimento comparando crianças e primatas. O teste consistiu em colocar sobre uma mesa 3 recipientes similares. 3 recipientes similares a uma tigela de sobremesa, de boca para baixo, e sob um deles uma guloseima na presença dos testados. O pesquisador, então, movia os recipientes para confundir os animais e as crianças quanto à localização da guloseima. O teste foi retirado diversas vezes. As crianças acertaram algumas tentativas e erraram outras. Os primatas acertaram em todas.
No aprendizado, etólogos executaram investigação para verificar a capacidade de aprendizado de crianças e orangotangos. Projetaram uma caixa de acrílico negro com o interior subdividido em duas partes. A inferior continha uma caixinha dentro da qual se colocava um prémio. Para destravar a janela que permitia o acesso ao prémio, aos testados era ensinada uma série de movimentos de introdução de uma haste acrílica em diferentes orifícios, respeitando-se uma sequência pré-determinada. Tanto as crianças como os orangotangos conseguiram vencer o desafio. Numa segunda fase, os cientistas substituíram a caixa negra por uma transparente com a mesma divisão interna, agora visível. As crianças respeitaram a mesma sequência para destravamento usado na caixa preta. Os orangotangos desprezaram os movimentos iniciais e introduziram a haste diretamente no orifício que verdadeiramente destrancava o local de permanência do prémio. Os autores concluíram que no processo de aprendizado as crianças copiam tudo, ao contrário dos outros grandes primatas. Esta característica dos humanos explicaria, segundo os etólogos, sua maior capacidade para aprender. Ou será que poderíamos também supor que os nossos parentes próximos possuem mais objetividade em suas ações? Depois, na física. Neste quesito, os primatas mostraram ausência de noção, ao contrário das crianças que, mesmo em tenra idade, conseguiram distinguir entre duas bolas com distintos pesos. Qual seria capaz de mover uma terceira bola, após rolar por uma rampa com cerca de 45 graus de inclinação? Depois, na memória instantânea, a comparação, portanto, na memória instantânea. Quanto a esta variável, o homem perde com desvantagem impressionante. Um teste muito elucidativo foi aplicado em estudantes de diversas idades, inclusive universitários, e em chimpanzés, trabalho publicado na revista Nature. Aos parentes do homem foi ensinada a sequência numérica de 1 a 10. Colocados à frente de um computador, tinham que acertar a sequência tocando com os dedos em números na tela, os números na tela. Na fase 2 do experimento, quando um era tocado, os demais algarismos eram encobertos. Em todas as aleatorizações, os animais acertaram a sequência com uma velocidade espantosa. Quanto aos humanos, o máximo de acerto foram 4 algarismos. Concluíram os autores que a memória instantânea é ineficaz no homem. Depois, na linguagem. O ser humano conhece em média 60.000 palavras. Pode-se afirmar que os outros primatas superiores, logicamente, não dominam a linguagem avançada, porém, conseguem aprender o que poderia ser considerada linguagem básica. É possível ensiná-los por intermédio de lexograma, que permite estabelecer correspondência entre figuras e palavras. O orangotango comunica-se através de 70.000 palavras, enquanto que o vocabulário do bonono chega a 2.000 termos. Entre 200.000 e 300.000 anos atrás, uma mutação do gene FOXP2 possibilitou a fala, tendo-se originado assim na África o Homo sapiens. Depois, na cooperação. Da mesma maneira que os humanos, os demais primatas cooperam entre si.
O que diverge os primeiros dos segundos é que estes só o fazem se houver vantagens pessoais. Às vezes isso também acontece connosco. É claro que na espécie humana o jogo de interesses também existe, todavia o altruísmo se faz presente. Um teste interessante abordando este tema foi conduzido pelos pesquisadores com chimpanzés. Diante da jaula experimental foi colocada uma tábua com 3 recipientes para alimento, afastada uns 2 metros do alcance dos animais. As pontas da corda que passavam pelas 2 extremidades da tábua ficavam à disposição do chimpanzé, que aprendeu a puxá-las com a mesma intensidade de força, conseguindo assim trazer o alimento até ele. Quando esta tábua foi trocada por uma mais complicada, o animal percebeu que não seria possível atingir o objetivo sozinho, pois se puxasse apenas uma ponta da corda, simplesmente ficaria com ela na mão, sem conseguir tracionar o artefacto. Ao lado da jaula havia uma outra, habitada por um seu semelhante. O animal em teste sabia abrir a porta para que o companheiro se juntasse a ele, ajudando-o a acessar a desejada iguaria. Cada um puxou uma ponta da corda, propiciando sucesso à operação. Entretanto, quando o alimento chegou às mãos do espertinho, ingeriu-o totalmente, sem dar ao menos um pedaço àquele que tornou possível seu intento. Numa segunda vez, no momento em que liberou o ajudante da sua jaula, o ludibriado recusou-se a desempenhar o papel cooperativo, pois sabia que a recompensa não viria. É impressionante. Todavia, o grau de cooperação entre os humanos é infinitamente maior. Há 11 milhões de anos, na árvore da vida, os ancestrais dos grandes primatas se desviaram dos demais em termos de evolução. 4,5 milhões de anos é o tempo decorrido da separação dos nossos ancestrais daqueles dos primatas antropóides, do chimpanzé, do bonobo, do orangotango e do gorila. Há 2,5 milhões de anos houve uma importante mutação genética. Do Australopithecus ao Homo erectus, observou-se uma radical diminuição da musculatura mandibular, que envolvia quase toda a caixa craniana. Este facto permitiu a expansão do crânio e, consequentemente, do cérebro. A elevação do grau de inteligência fez com que sentissem necessidade de união e cooperação, acelerando o progresso. Então, por todas estas experiências que o autor nos conta, vemos que não estamos em tantas fases tão longe dos nossos irmãos animais. E concluímos então que o instinto que domina na maioria dos animais é sem dúvida o instinto que os domina. No entanto, alguns agem já através de uma vontade muito determinada. Como vimos na hora anterior, nos foram contados alguns episódios em que, de facto, quase é demonstrado que alguns já possuem como que sentimentos. Alguns agem já por uma vontade bem determinada, que é, sem dúvida, o princípio inteligente e que lhe vai permitir a sua evolução. É esse mesmo princípio, comum a todos os seres vivos, que em determinada altura, depois de passar por uma elaboração muito especial,
dá origem ao que hoje somos, dá origem ao espírito imortal.